Olá galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Real Missão. Talvez você chegou aqui se perguntando qual o propósito desse canal. É simplesmente compartilhar o que Deus tem feito através de missões em nossa região e mundo afora. Um canal totalmente voltado para falar sobre missões, compartilhar, trazer pessoas aqui envolvidas, líderes de ministério missionário, pastores de igrejas voltadas para missões e que você possa se envolver, você possa ser alcançado. Talvez você ache que missões é somente lá em outros países, em outros locais. Não que isso não seja, mas não se resume a isso. Temos muita coisa a fazer por aqui, por nossa região e onde você está plantado. Então que Deus abençoe a sua vida e você possa se sentir tocado poderosamente nesse canal. Curta, compartilhe se você estiver assistindo pelo YouTube. Deixe seu joinha, que isso ajuda bastante a alcançar cada vez mais pessoas e se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo podcast. E se você quiser fazer parte disso, tem o nosso contato aí no vídeo, na descrição do vídeo. Esteja procurando a gente, mostrando talvez o seu projeto missionário, se você é cristão, faz parte de alguma igreja. Ou talvez se você quiser apoiar financeiramente, se você quiser patrocinar o nosso canal, também estamos aceitando. Para cada vez mais investirmos recursos, para breve nós temos a nossa sala, nós temos o nosso estúdio e quem sabe em breve os próximos podcasts ser gravados direto de lá. Deus abençoe a sua vida e que o reino possa ser propagado em nome de Jesus. Deus abençoe. Olá galera, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um podcast, né, aqui no nosso canal da Real Missão, né? E hoje o nosso convidado é o pastor Rafael Duarte, que eu descobri hoje que não é pastor. Ele falou, né, teve um errozinho na arte aí, que eu não sou pastor, só que eu achei que fosse. E que Deus abençoe essa noite. Você que vai ver futuramente no YouTube, curta, compartilha, deixe seu like aí, deixe seu comentário do que achou, pessoas que você quer ver aqui, sugestões, né? E é isso. Vamos que vamos. Vou ver quando ele entrar aí, chamar ele. Enquanto isso, você vai mandando para alguém aí. Opa, agora foi. Olá, Thiago. Boa E aí, noite. Boa noite, Rafael, Thiago. boa Boa noite a noite. todos. Paz. Privilégio estar falando com Rapaz, você. Quanto tempo? verdade, verdade. Faz tempo, desde a última vez que nós nos vimos. Acho que foi lá na Igreja da Esperança. Sim, sim. E faz um tempinho, faz um tempinho. E que bom poder estar aqui contigo nessa live, poder compartilhar aí o que Deus tem feito através de nossas vidas. Amém. É um prazer não estar recebendo sua vida, como eu falei com você lá atrás, né? Eu lembro, que você pregou muito lá na igreja e eu sempre admirei seu trabalho, acompanho na internet e Amém. mesmo sem muita, como eu falei, né, sem muito holofote, sem muita coisa, você continua ali, Amém. perseverando e carregando Cristo aí onde você passa. Tanto é que eu achei que era pastor Rafael. Muita gente me chama de pastor. Antes eu até falava, não sou pastor. Hoje eu nem ligo mais, até porque nós temos, mesmo sem o título, né, pastoreado aí algumas vidas, É. e tem sido realmente um privilégio poder ser participante daquilo que Deus tem feito nesse tempo. Mas antes de começar, fala um pouquinho do seu trabalho, né, envolvimento, o senhor tem de missões, para a galera entender um pouquinho. Sim, então, quem não me conhece, então aí me chamo Rafael Duarte, sou membro da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz e sou missionário voluntário de uma agência missionária que nós batistas temos, que é a Junta de Missões, né? Tanto a Junta de Missões Nacionais e Juntas de Missões Mundiais. Eu tenho participado de forma totalmente voluntária, eu não sou missionário de tempo integral, mas sou missionário voluntário, então sempre quando tem as ações evangelísticas, eu tento ir, eu tento servir em missões, servir no campo missionário. Então, eu já estive em algumas viagens missionárias por essa agência, Junta de Missões Nacionais, e também pela Junta de Missões Mundiais. É duas em uma, né? E Hum. pela Junta de Missões Nacionais, eu já estive no sertão da Bahia, pelo menos ali duas vezes. Estive na Amazonas, né, trabalhando a bordo do barco O Missionário, é um barco que nós temos que dá atendimento à comunidade ribeirinha lá na Amazônia. Foi uma viagem incrível, passamos ali uma semana na Amazônia. Estive já no sul do Brasil
né? A nossa igreja, ela apoia um missionário local lá no sul, então nós estivemos ali dando apoio. 2 anos eu estive na Cracolândia de São Paulo, né? Nós temos o projeto da Cristolândia, que para quem não conhece é um centro de recuperação, e nós estivemos ali na Cracolândia de São Paulo, e foi uma bênção, foi uma mega Operação Jesus Transforma, esse é o nome da ação, né, que nós fazemos por todo o Brasil. Em São Paulo eu estive também atuando ali na Vila Minha Pátria, né, que é um local onde dá apoio aos refugiados afegãos. E pela Junta de Missões, e eu acho que foi isso, pela Junta de... Eu já estive também em Minas Gerais, e pela Junta de Missões Mundiais, eu estive no Haiti, em Cabo Verde, um país da África, e estive há pouco tempo nas Filipinas. E não foi pela Junta de Missões, foi junto com uma igreja americana, e nós servimos ali também por uma semana, e foi maravilhoso. Benção demais esse trabalho que acontece pelos bastidores, entre aspas, como não é algo muito na mídia, né? Mas acontece uma movimentação grande, muitas pessoas trabalhando, né? Um dos intuitos da nossa página é mostrar isso, né? Muita gente fala de missões, mas a gente logo lembra de outros países, de outros lugares, né? Mas tem muita gente por aqui servindo ali, mesmo que não seja integralmente, mas às vezes deixando de largar alguns compromissos, né? Largando alguns compromissos para estar lá, para estar viajando, para estar vivendo isso e continuando por aqui, né? E é como você falou. É aquilo que eu sempre falo, né? Tem muita gente aí nas nossas igrejas e tem aquele desejo por missões, mas pessoas que falam, eu quero ir para a África, eu quero ir para o Haiti, eu quero ir para Filipinas, mas não faz nada na sua comunidade. É, Então, assim, exatamente. algo que eu sempre digo quando eu vou nas igrejas, né? O seu primeiro campo missionário é dentro da sua casa. É o seu primeiro Sim, campo missionário. E é ali onde que Deus quer te usar. E a Bíblia fala, né, meu irmão? É Jerusalém, é ir até os confins da terra. Faça ali por perto da sua comunidade, comece por Jerusalém, comece pelo seu bairro, comece pela sua vizinhança. E aí, se Deus te chamar, ele vai te levar para outras nações, com toda certeza. exatamente. Mas Mas que perto não. de nós temos muita necessidade, tem muita Sim. coisa para ser feita. Tem muita gente que carece, né, do amor de Deus próximo da gente. Missões nada mais é que levar a Cristo, né? Exato. A gente, porque a África por muito tempo foi a grande, maior referência assim de pessoas indo para lá, né? Hoje, graças a Deus, Sim, isso tem mudado bastante, né? Tem missionários de sim, lá que às vezes vem aqui. Acho que o Luiz Diego, não sei se você conhece, que sim. ele vem às vezes e fala, pô, graças a Deus já está mudando. Só que dentro das pessoas, da mente, ainda tem essa lembrança, primeiramente da África, né? Logo como uma criança com fome, não sei o que e tal. Só que aqui também tem muitas crianças com fome, né? No nosso bairro, a gente atende ali na igreja, ali, algumas pessoas do bairro, a gente vê o tanto de pessoas, de crianças jogadas, de crianças precisando de até o mínimo que a gente tem em casa, eles precisam. Então a gente fica, caramba, não é só lá fora. Não é, eu sempre falo, né, nos vídeos, nos podcasts que eu tenho feito, que quem já ora, quem já trabalha lá fora, continua, mantém, mas às vezes a gente pensa, ah, não, missões não é para mim, não é outro país, não vou viajar, não vou largar minha família. Mas às vezes não é isso. Às vezes Deus vai querer que a gente cumpra a missão aqui, onde a gente está, né? E um simples ajudar o próximo, servir como Cristo nos ensinou, é uma missão, né? Exatamente. Uma vez eu Eu, ouvi, não lembro de quem, que a palavra missões não é bíblica. Missões. é, A gente que trouxe isso, né, para cá, verdade, mas vem de missão. Ou seja, é todos nós verdade. temos uma missão aqui na Terra. Todos nós. Do pregador que vai ficar famoso ao irmãozinho ali que está mais humildezinho. Todo mundo tem uma missão. Então, assim, basta nós Exatamente. em Deus descobrirmos ela. E foi até falado no último podcast como descobrir, né, a nossa missão daquilo específico que Deus tem para sua vida. Para mim, né, o exemplo, eu uso muito o exemplo de casamento. Sou recém-casado aí 2 anos Amém. e eu sou envolvidão com missões e tal, de rua, centro e tal. Minha esposa já não é tanto assim. Só que Aham. um acrescenta na vida do outro. Ela, ao mesmo tempo, Isso ela vai aí. me apoia, ela tá junto, eu vou fazer uma viagem missionária agora de sexta a domingo, ela não vai estar comigo, mas por motivo de trabalho dela, que ela trabalha no sábado.
mas eu vou estar lá, ela vai estar aqui, ou seja, até nisso, né, a gente precisa estar com alguém do Verdade. lado que entenda e que ainda que não seja tão assim, viva, né, ali na rua, aquela coisa, mas pelo menos esteja na intercessão, esteja orando, esteja alinhado no pensamento ali, né, sabendo que ela Exatamente. tem a missão dela e eu tenho a minha. Exatamente. Com essa sua fala, eu lembro de uma frase do Oswald Smith, e ele fala o seguinte: alguns Deus chamou para o outro lado do mundo, outros Deus chamou para o outro lado da rua. Então, às vezes, o nosso chamado não é para ir para a África, não é para ir para um continente, não ir para a Ásia, mas é para falar com o nosso vizinho, a pessoa que está do nosso lado, né? E as pessoas estão ali no nosso convívio todos os dias, nossa faculdade, nossa escola, nosso trabalho. E, assim, é algo que eu sempre falo também. Às vezes a gente fica pedindo a Deus: Deus, manda missionário para cá, manda missionário aqui perto da minha casa, manda missionário lá para minha escola, para minha faculdade. Sabe, Deus não vai mandar. Sabe por quê? Porque você está lá. E é É, Ele que vai te usar. Ele pode até mandar para te ajudar, mas é Ele quer te usar nesse local. sim, sim. Então, o ID de Cristo, você falou muito bem, é para todos, não é somente para os missionários, não é apenas só para os pastores. Sabe aquele ID que está lá na Escritura? Né? ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é apenas para um grupo seleto de pessoas. Não são para os missionários de fato, é para todos. Todos. E gosto muito de uma frase também de da Sophia Miller, né, uma americana que ela trabalhou por muito tempo na Amazônia, por mais de 40 anos, missionária, e ela fala o seguinte: eu não tive um chamado, li uma ordem e obedeci. Essa frase é muito profunda, né? E quando a gente Sim, lê essa ordem que está na palavra de Deus, a gente não tem como se acomodar, não tem como não fazer missões. sim, exatamente. Só, só frase profunda. Vou dar start aí aquele cronogramazinho que eu mandei, para não tirar muito seu Beleza. tempo aí. Ah, tranquilo. O que mais eu ouço, né, mesmo tendo um pouco aí tempo, uns 6, 7 anos em missões por aqui e tal, mas eu ainda ouço muito de pessoas como se fosse algo do outro mundo, né? Caraca, legal esse trabalho que você faz e tal. Tipo assim, cristãos como se fosse uma coisa, sendo que é a Bíblia, né? Nos ensina ali a servir, a ir fazer discípulo, a Verdade. ir de pregar o evangelho. E às vezes a gente ficou tão preso na religiosidade durante muito tempo que esqueceu desse, que é para todos, né? Como a gente falou aqui. E ali, uma das primeiras perguntas é: o que fazer quando as forças se esgotam e o desejo de desistir do campo tomam conta de nós? Talvez aquela pessoa que. Porque às vezes bate o desânimo, a gente é ser humano, às vezes a gente vai olhar e falar: cara, será que vai valer a pena tudo isso? Será que. Às vezes é algo que é muito isolado, né? Missões é algo que é muito. Não é aquela coisa que todo mundo quer, aquela coisa que está perto de. É algo que a gente às vezes É, sente meio, caramba. E como lidar com esse sentimento? Você já teve algum momento? Como é que foi? então, é realmente difícil, né, Tiago? Porque manter essa constância à face de muitas coisas que acontecem, né? É perseguição, é oposição. E quando a gente vai no campo missionário, a gente realmente vê, né, os missionários de fato enfrentam muito essas oposições, essas perseguições. A gente pega a Amazônia, né? Lá na Amazônia, cada comunidade ribeirinha tem o seu líder. E é super difícil para os missionários ali estão. Tem alguns líderes que não deixam que o trabalho missionário seja plantado ali. Né? E assim, de uma forma sobrenatural, nós entramos, o evangelho entra e vidas são salvas, mas há uma perseguição, há uma oposição. E sem falar do cansaço, né? Falta de recursos humanos, falta de recurso financeiro, né? Recurso humano, né? Muito, porque às vezes o missionário ali se sente muitas das vezes assim isolado, sem apoio da sua igreja local, sem apoio de pessoas, né? De obreiros para a obra. Então, com tudo isso, manter uma constância em missões é de fato muito difícil, mas não é impossível, né? Sim, Nós temos um Deus
E é um Deus missionário, Tiago. Nós temos um Deus missionário. Então é um Deus que sabe muito bem aquilo que todos nós estamos atravessando no campo missionário, porque Ele é um Deus missionário. E quando você me passou nessa essa pergunta, essa questão, eu acho que a primeira coisa que veio na minha mente para responder você e os amigos que estão nos assistindo e vão assistir depois é entender o nosso chamado. Sabe, para você manter uma constância em missões é você saber que o seu chamado é maior do que tudo isso que eu falei. O seu chamado é maior do que oposição, o seu chamado é maior do que oposições, do que perseguições, porque aquele que te chamou, ele vai te sustentar. Aquele que te chamou vai te fortalecer. Então, se a gente entende o nosso chamado, aquilo que Deus colocou já uma vez nos nossos corações, a gente consegue servir, a gente consegue prosseguir. E aquilo, Deus que nos chamou, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que faz, como diz a palavra do Senhor lá em Isaías, né? Eu separei aqui Isaías 40:31, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Às vezes vem o cansaço, vem o desejo de desistir, não vou fazer missões, sabe? Eu não estou vendo os resultados, isso é um outro ponto, né? Que muitos missionários não mantêm essa constância em missões porque não vêm os resultados, não vêm os frutos. Eu estava ouvindo esses dias um dos nossos missionários na Itália. Meu irmão, para você chegar a realizar um batismo na Itália, e na Itália museus hoje, meu irmão, né? A frieza espiritual está muito grande lá, mas Deus está, graças a Deus, sabe, trazendo um reavivamento para aquele povo. Mas lá a realidade é 10 a 15 anos para você ver um batismo. 10 a 15 anos para um obreiro lá na Itália ver um batismo. Então, assim, o cansaço vem, mas nós temos que nos apegar nessa palavra de Isaías, né? Que o Senhor lhe renova as nossas forças. Então, acho que assim, a primeira coisa é como manter a constância em missões, é você entender o seu chamado. Né? Saber que o seu chamado é muito maior do que todas essas oposições. E também, talvez aí uma segunda resposta é entender a necessidade e a urgência, sabe, do campo, das vidas. Então, quando a gente vê a necessidade que existem pessoas que estão indo para o inferno sem Cristo, a gente cai em si e a gente pensa, não, eu preciso, né, manter essa constância, eu preciso fazer aquilo que o Senhor me levantou para fazer nesse tempo. Que há muitas pessoas carentes do amor de Deus. E sem falar, né, do nosso relacionamento com Deus, leitura da palavra, oração, né, jejum, busca, tudo isso, tudo são ingredientes que nos faz manter essa constância em missões. Mas não é Sim, fácil. é, é muito interessante porque às vezes a gente conversa isso também. Vive um pouquinho no comodismo ali de ir para culto, volta, eu vou para minha célula, volto, vou para é só mais um culto, é só mais um dia, e às vezes eu vejo postagens de páginas que eu sigo de pessoas lá morrendo, pessoas sofrendo, tipo assim, às vezes parece que a gente lida isso como se fosse uma historinha triste, como se fosse um filme, né? Mas é algo que acontece, né? Algo real que agora está acontecendo. E a liberdade que a gente tem aqui no nosso país, a gente muitas vezes não usa para levar o nome de Cristo, né? Eu não É lembro verdade. quem é que fala essa frase, que diz que pregue, se preciso for, use palavras, né? A nossa vida a gente pode ser um representante do reino aqui, né? Representando o Senhor no meu trabalho, na minha escola, que Em a qualquer lugar. em qualquer lugar as pessoas possam enxergar. Eu acho de usar o exemplo do perfume, que eu também ouvi em algum lugar, que quando a gente bota um perfume que passa perto de alguém, sente o cheiro, aquela coisa. E o cristão, com a vida cheia do Espírito Santo, dá para sentir a diferença. As pessoas sentem, caramba, poxa, você reagiu assim naquele dia. Por que você não reagiu? Tá, por que você não revidou? Isso só com uma intimidade com o Espírito Santo a gente pode viver, né? Fazer isso. Porque num Isso. mundo onde eu não sou bobo, não sou não sei o quê, não sou. Usar o português, claro, não sou otário. Ninguém quer ser o bobo hoje da situação, todo mundo quer estar por cima, sempre revidando, sempre fazendo. Quando Cristo não, né? Cristo foi crucificado e ali ele ainda orou para que Deus perdoasse
aquelas pessoas que estavam o sacrificando, né? Isso é muito forte, né? Que a gente hoje pode ver em filmes, em cenas, mas a gente não tá, às vezes não entra na nossa mente que, caraca, alguém passou isso por mim. Isso foi É, verdade, isso foi real, né? é. E quando a gente vê a necessidade, quando a gente vê os números, né, a gente fica realmente assim surpreendidas e ó, hoje no mundo existem cerca de 178 pessoas, 178 pessoas morrem no mundo. São dados é, divulgados aí pela Junta de Missões Nacionais. 178 pessoas, 178 mil pessoas morrem diariamente no mundo sem conhecer Jesus. 178 mil pessoas. 40% da população mundial, mas isso quer dizer que 40% da população mundial já aceitou Jesus. Então, assim, Deus conta conosco, né, para fazer essa grande obra. Então, assim, tudo que nós temos que fazer é igual o profeta. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E Deus vai nos usar. Você falou, como nós temos falado aqui desde o início dessa live, desse momento aqui. Em qualquer lugar, Deus pode nos usar. Em qualquer lugar. É. Não é fácil, né? Talvez alguém possa assistir e falar, cara, não é fácil, vocês falam como se fosse... Não é fácil, mas Não como é, você falou, não, não é impossível, né? não é impossível. Cristo viveu e nos mostrou que é possível, né? Ah, mas ele Sim, era Cristo. Cara, ele estava em figura humana aqui. Ele sim, teve carne e osso aqui, ele sentiu o que a gente sente, ele chorou, né? é, Eu gosto muito da passagem de João Batista, né? E quando ele morre, Jesus sente a dor, né? Então, assim, quando uhum, Lázaro morre, Jesus sente a dor, mesmo acredito que sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ou seja, ele também sentiu na pele a dor, a tristeza. sim, Mesmo assim, ele permaneceu, sabendo da missão sim, que o Pai tinha enviado. Então, assim, é, a maior referência da nossa vida, nós podemos ter pessoas, né, que a gente admire, que a gente usa como referência, mas acima de qualquer pessoa precisa ser Jesus. Né? Que nada que a é, gente fale, nada que a gente pregue, nada que a gente leia, ninguém nunca fez. Não, Jesus fez. A nossa maior referência exatamente, fez. Houveram homens lá atrás que fizeram, como os discípulos, né? sim, Permaneceram fiéis, né, até a morte. Então, nada nesse mundo que aconteça é maior do que a promessa que Deus tem para nossa vida, é maior do que o seu poder e sua graça. E que se chegar o momento de nós morrermos por isso, como João Batista, ele vai estar com a gente. O Senhor vai estar é com a isso aí, gente. Né? é isso aí. O cara não se entregou, no último minuto ele estava lá, estava feliz, estava, né, teve a visão, né, ali. Pô, isso é muito... Eu Foi. normalmente choro quando eu assisto essa cena aí hoje da série que tem, que mostra, né? Poxa, muito forte. Alguém Sim, que eu fico imaginando no lugar dele. Imagina eu ou você que está assistindo morrendo por amor a Cristo. Qual seria a nossa atitude? Ué, Cristo não vai verdade. me tirar daqui? Cristo não vai me salvar? Mas quem diz que a salvação é permanecer vivo aqui? Né? Quem diz É, que ser livre é igual quando uma pessoa morre com uma doença grave, alguma coisa assim, perdeu para a doença. Não, se uma pessoa está em Cristo, ela não perdeu para a ex- doença, ela venceu, está em Cristo. Perder para exatamente. uma doença quando ela tem, ou para alguma coisa que afaste ela de Deus, é quando ela desiste de viver estando viva. Aí a pessoa Isso. perdeu. Agora, quando ela vem as coisas naturais que a gente sabe que vai acontecer, a gente foi no enterro de uma irmã, agora a Márcia está aí, vai lembrar, está assistindo, Uhum. cara, ela teve, se não me engano, foi câncer, mas ela até as últimas ela estava indo para o culto, se alegrando, ela servia em missões também na igreja, e Sim, várias pessoas falaram no enterro e ninguém falou que ela em nenhum momento murmurou. Tipo assim, ela serviu, ela foi com o coração entregue, feliz. Então, assim, a gente não pode nunca imaginar que uma pessoa dessa perdeu para o câncer. Não, não. Ela venceu. Se ela tivesse desistido em vida, se ela tivesse olhado para Cristo, para tudo, e não, eu não quero mais saber, aí ela teria perdido. Mas não, ela alcançou a salvação em Cristo. Então, isso é muito graças a Deus. interessante, porque só em Cristo mesmo a gente consegue suportar essas coisas, viver essas coisas. A Baixa Não, comentou só em embaixo: os missionários e a igreja perseguida clamam por oração para suportarem a perseguição e o cansaço. Sim, é, muito, muito. Eu conversei com a minha primeira, né, foi a missionária Glaucelia, lá do Níger Integral. Ela estava falando um pouquinho como é que é lá, cara, oração, pura oração. Só, eu fico imaginando assim, pô, às vezes eu acho que tá difícil para mim quando alguma coisa não acontece.
aqui, Uhum. mas tem pessoas passando por dificuldade, não me anulando, não anulando o que as pessoas sintam, mas Sim. igual essa semana, como eu falei, vai ter a viagem missionária da igreja e meu carro bateu o motor. E eu falei, caraca, quando eu tava começando a. Falei, não, cara, dificuldade, isso Não, não é tudo dificuldade, acontece, né? Tudo tô de acontece pé. ali na semana, principalmente na semana que você vai fazer uma viagem missionária, uma ação evangelística, tudo acontece. Sim, sim. Então, assim, quando a gente lembra dessas coisas, nós É, conseguimos ser gratos a Deus. Poderia ter me acidentado, poderia ter. Mas não, é coisa material, vai passar. Né? O importante é estar é. em Cristo, o importante é. Até o rapaz que me rebocou para a oficina falou: Cara, é teu carro de trabalho? Eu falei: eu trabalho com aplicativo. Ele: Pô, mas tu tá tranquilão, os outros caras ficam desesperados. Eu falei: Caramba, é Cristo. Né? Eu poderia estar desesperado, porque é minha ferramenta de Eu trabalho, tive mas uma oportunidade aí já de pregar o evangelho, né? sim, sim, eu deixei passar. Confesso que eu deixei passar. Depois que eu fiquei, caraca, dei mole, era para ter falado com o rapaz. Perdi uma pedrinha aí. Nada, nada, nada. Aí eu fiquei tão mexido com essa coisa que eu fui pensando nisso. Eu falei, caramba, é real. Eu tô tranquilão, tô em paz, porque Deus sabe de todas as coisas, né? E uma frase que tem vindo muito à minha mente Deus sabe o que faz e o que permite. É verdade, É uma é frase verdade. muito. Deus tem falado comigo. Deus quis que acontecesse isso, não sei, talvez não, mas Ele sabe o que permite. Sim, Talvez queira me ensinar alguma coisa, ou ensinar alguma coisa para alguém, né? sim, E tem coisas que vai acontecer de ruim, né? Que às vezes a gente, Deus, por que Deus fez isso? Às vezes não é Deus que faz né? Aquela atrocidade que as pessoas passam. Às vezes muitas coisas são consequência das nossas próprias escolhas e a gente quer que verdade. seja bênção, que a gente viva a bênção, as escolhas erradas. E aqui, a segunda pergunta aí, eu acho que mais ou menos a gente falou um pouquinho, mas como continuar quando tudo em volta tenta me fazer parar? Às vezes, acho que foi Elias que foi tomado por angústia, né, profunda, não lembro. Uhum. E É, pode eu continuar. acho, não, eu acho que é o que nós estávamos falando, né? E aí você mencionou agora, quando a gente vai no campo missionário, o que a gente ouve lá dos missionários, né? Quando a gente os pergunta sobre as dificuldades, sobre o cansaço, sobre a falta de apoio financeiro, de recurso humano, de perseguição, o que eles falam é o seguinte, Rafael, vida em oração. Oração é a palavra. Então, assim, quando as forças acabam ou estão ali quase acabando, quando dá esse desejo, dá essa vontade de parar, né, por, como eu falei, por não ver os resultados, esse é um dos fatores, sabe, meu irmão, que faz com que muitos funcionários tenham esse pensamento de parar, né, acho que é o cansaço, o apoio, os não resultados. Eu acho que nós devemos aí, nesse momento, buscar mais do que nunca o Senhor em oração, entendeu? É orar. Acho que não tem outra maneira. Eu acho que essa é a palavra, é a oração, porque é a oração que sustenta o crente, é a oração que sustenta os missionários. É por uma vida em oração que a gente consegue viver. Então é oração. Assim como um alimento, né? A gente fica sem uma refeição Nossa, no dia e sente fome, a gente vai se alimentar. A Bíblia é a mesma coisa. A gente ficar sem se alimentar, vai sentir fome, mas vai chegar uma hora que a fome não vai ser tanta. E vai, depois eu faço, quando vai ver, não está mais aquela intimidade com Deus e não tem como viver sem ler o manual, nosso manual de vida, né? Que é a palavra do Senhor. Então, tem tudo verdade. ali, né? E só nele que a gente consegue, como você falou, né? Forças para continuar. Agora, Seja. uma coisa muito legal. Ah, perdão, te interrompi. Não, era isso. Uma coisa muito legal que eu também acho, além da oração, acho que a oração é o primordial, é crucial, é o tá ali primeiro, né? O top 3 ali, diria com certeza a oração em primeiro lugar. Mas se eu pudesse colocar um segundo ponto, o que ajuda também é conectar com outras pessoas, né, que têm o mesmo pensamento do que você, que têm a mesma paixão por vidas, por missões do que você. Eu acho que essa conexão, né, com outros missionários, com outras pessoas também que amam missões, né, isso também ajuda. E aí eu volto lá naquela primeira pergunta, né, ajuda a manter a constância e ajuda a não desistir da missão.
Então, acho que esse ponto também é muito importante, sabe? Se conectar com pessoas que também têm esse mesmo desejo, esse mesmo ardor, essa mesma visão missionária que você tem. Eu acho que isso ajuda também bastante. Porque aí você Sim. pode ajudar, é um ajuda mútuo, né? Você pode me ajudar, eu te ajudo. E eu acho que isso é muito legal. Fica mais leve, né? Caminhando dois É, ali. exatamente. Eu lembro de uma frase que eu ouvi lá na cidade Conference, que encontrei bastante algumas pessoas lá da Igreja da Esperança, da sua igreja lá em São Paulo, e uma das coisas que me impactou foi o que um pastor falou, uma pessoa muito pequena, uma pessoa muito pequena para alcançar algo grande sozinho. Uma pessoa é muito pequena para alcançar algo grande muito sozinho. Então, Sim, precisamos caminhar junto com pessoas, né? E aí juntos podemos fazer muito mais em prol do reino, em prol da obra do Senhor aqui. exatamente. E a terceira, né? Hoje em dia, muitos fazem missões visando reconhecimento, visando ser visto. Como posso identificar se eu sou um desses? Às vezes a gente participa de um. Agora tem tido bastante, né, eventos missionários, lá na igreja a gente tem no carnaval, tem em outros momentos. E tem muita gente que vai no oba-oba, a multidão tá indo, quero ir. E às vezes nunca, ainda não teve o seu direcionamento do seu propósito de vida, de Deus, ou não sabe, né, claramente o que ela quer para a vida dele. Como identificar isso, né? Como eu posso identificar se eu sou uma pessoa que realmente estou sendo inclinado para aquilo ou a minha emoção está me levando para aquilo ali? E tudo que a gente faz através da emoção não vinga, né? É. E sem falar que hoje muitos querem like, né? Muitos querem Sim, agradecimento, querem aplausos. Pessoas estão muito mais preocupadas ali com o número de seguidores no Instagram, quantos likes eu vou ter numa foto. E realmente isso é muito, muito ruim, né? E eu acho sim, que um dos sinais, né, que a gente pode perceber que a gente está indo por esse caminho não muito bom é pensar se você está preocupando mais com a sua imagem do que com quem está sendo ali a missão de Deus para você, né? Eu sei que você está se preocupando mais com a sua imagem, com a sua aparência, ou se está se preocupando mais com aquela pessoa que Deus quer que você evangelize, que Deus quer salvar, que Deus quer te usar para que você vá e evangelize, né? Então, sim, estão hoje preocupados apenas com fotos, apenas com relatórios, né? Eu estava lendo uma frase essa semana e foi muito legal quando você me mandou essa pergunta. Falei, caramba, isso vai de encontro à frase que eu estava lendo, né? É uma reflexão. Você está construindo uma plataforma para você, para ser visto, ou você está construindo um reino, né? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor ali te ajudando. Muitos estão construindo uma plataforma para ser visto. Então, isso é muito perigoso. Então, assim, se você, né, que está nos assistindo, se você está tendo esses sinais, né, que você está se preocupando mais com a sua aparência, mais com o reconhecimento pessoal do que com o reino, né, eu acho que, de novo, ore a Deus, sim, se humilhe, volte ao primeiro amor, volte lá a chama, né, do chamado, a chama quando Deus tocou, né, porque antes não era assim, né? Antes, né, por vezes antes a gente tem aquele paixão, aquele amor por missões, aí ao passar do tempo, parece que vai subir na nossa cabeça e a gente fica querendo mais nos mostrar do que mostrar Cristo isso, através das nossas vidas, né? Então temos que voltar a esse primeiro amor, voltar ao chamado, seguir o exemplo de Jesus, né, Tiago, que se esvaziou a si mesmo, humilhou a si mesmo, como diz a palavra, ele foi obediente. Olha os verbos, né, que diz lá o texto de Filipenses, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele obedeceu e, e não ficar muito preocupado, né, porque com a recompensa aqui terrena, né, porque a nossa sim. recompensa é futura, né, é ouvir do Deus lá todo-poderoso, Deus missionário, servo bom e fiel, né. Então é isso que nós devemos fazer e,
E aquilo, como você falou, se alguém, vocês fazem esse trabalho incrível no carnaval, né? Eu acompanho vocês. É. Eu sempre viajo no carnaval, é o tempo que eu tenho para descansar, depois de um ano bem corrido, né? De Aham. administração. Eu sempre saio com a minha família, mas eu acompanho vocês. E aí, e muitos vão, né? Isso não sei se é uma realidade assim de vocês, mas em outras igrejas também acontece esse evangelismo de rua e muitos vão por oba-oba, né? Muitos não, acho que é uma pequena minoria ali, né? Não é a maioria oba, a maioria estão ali porque sabe no propósito, sabe que para que estão ali, mas algumas pessoas, né, infelizmente, vão ali somente para o oba-oba, né? Paz, tem que voltar, né? Tem que se humilhar, né? Saber que você está ali para ganhar vidas para Jesus, né? Não é para uma festa, não é para um oba-oba, está ali para ganhar vidas para o Senhor Jesus, para fazer o reino de Deus conhecido aqui nessa terra. Então, acho que é muito assim, Tiago, cair a ficha mesmo, né? Cair a ficha, tem que orar e buscar a Deus e saber que Deus ele te levantou ali para o propósito, que é evangelizar, ganhar vidas para o Senhor Jesus. E não é para reconhecimento, e não é para qualquer outra coisa, além de ver vidas salvas através da instrumentalidade das nossas vidas. Sim. É muito interessante isso, porque hoje a gente, com a facilidade que a gente tem das redes sociais, tem muitas pessoas que se comparam muito, né? Então, Uhum, a referência de vida passou a ser o influencer da internet, é passou a verdade. ser aquela pessoa que muitas das vezes você não vê, não vê influenciando os mais falados aí, né? A estudar, a fazer um propósito com Deus, até mesmo alguns cristãos, muitos jovens aí. Dificilmente você olha assim alguém que é digital influencer, nada contra isso, né? Mas preciso fazer uma peneira, né? O que que está me acrescentando? O que que está me fazendo bem para a minha vida com Deus e até para a minha vida do cotidiano? Às vezes é alguém que não necessariamente precisa ser cristão, mas alguém que Sim, de tecnologia, alguém que está me ensinando, me influenciando a estudar, a buscar coisas assim que precisamos fazer realmente, né? E não alguém que vai entrar numa loja, posta foto na outra, e jovens estão querendo cada vez mais isso, andar igual, ser exatamente. igual. Eu falo, pô, se a Eu gente. acho assim, não tem não é errado, né? Tipo, eu posto foto das minhas viagens missionárias, mas eu Ah, acho que é muito assim, a sua motivação, é né? exatamente. Qual é a sua motivação em postar uma foto? Será que é para like ou é para motivar outros a fazer o Sim, mesmo que você? Entendeu? exatamente. Então, não sou contra em postar vídeos, postar foto, mas acho que vai muito do seu coração. Qual é a sua motivação? Está fazendo isso para quê? Para ser visto? Porque Jesus não fazia isso para ser visto. Paulo não fazia isso para ser visto, pelo contrário, né? Mas está fazendo isso para ser visto ou para fazer o reino de Deus conhecido, de modo que muitas outras pessoas, ao ver a sua foto, venham ser inspiradas pela sua foto e venham querer fazer. Quantas pessoas me chamam no Instagram, lá no direct, quando eu posto uma foto de uma viagem missionária? Rafael, como é que eu faço uma viagem missionária igual a sua? Eu quero ir também para missões, eu quero fazer missões. Então, esse é o desejo. Quando eu coloco algo, né, numa rede social, né, é para que outras pessoas, e eu peço sempre ao meu Deus, né, para que eu nunca venha perder isso, né, que eu Sim. nunca venha perder essa sensibilidade, venha ser sempre humilde, de modo que outras pessoas venham ver que eu estou querendo aparecer ou algo do tipo, mas é fazer que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser reconhecido e que muitas outras pessoas, ao ver aquela foto, também venham ser motivadas a fazer missões, a fazer o. Sim, é como tem um versículo que diz, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né? Então, as ferramentas Glória nós de Deus. temos, podemos fazer, como você falou, postar para que outras pessoas sejam tocadas, influenciadas a fazer aquilo, mas muita gente, infelizmente, ainda não está usando dessa forma, né? E eu sempre fui muito de postar também essas coisas, de culto, às vezes trecho de louvor e tal, já levei gente na igreja para disso, né? Uhum. E outras pessoas já fomentaram, cara, o trabalho maneiro da sua igreja, não sei o que tal, como é que é lá, como é que. Então, Isso assim, aí.
é um propósito que tem. E às vezes, quando eu não posto nada, que alguns cultos que eu vou, perguntam, não foi para a igreja, cadê o vídeo? Aí eu falo, caramba, maneiro, é uma parada que a Ah, gente pessoas acabou cobram, né? se incentivando as pessoas, porque as pessoas não querem mais saber, né? Você chama para ir na igreja, alguma coisa assim, a pessoa não. Aí quando vê um trabalho diferente, alguma coisa diferente, como a gente faz lá na igreja, as pessoas ficam logo, nossa, caramba, que legal, tal, como é que eu faço para ir, para fazer parte? E me dói o coração às vezes, fala, pô, lá na igreja não tem isso, queria que lá na igreja tivesse isso. Aí eu falo, opa, vamos lá, vamos ajudar a levar e tal. Não, mas meu pastor não deixa, não tem. Pô, isso quebra o coração, que É, infelizmente é uma realidade de muitos ainda. Né? é verdade. É claro que cada um tem sua doutrina, mas tem a doutrina bíblica que é o ir de pregar, né? É o ir de fazer discípulo. Isso aí a gente não pode correr para Exato. lugar nenhum, independente da forma Não, que se trabalha. A gente precisa cumprir o que está escrito ali, né? Então, assim, isso aí. isso infelizmente é uma realidade muito grande no nosso tempo, né? Pessoas Sim. que não vivem isso e, caramba, quando faz alguém, às vezes, é pessoas antigas de igreja comentam, poxa, que legal aquele trabalho, como é que é, não sei o que e tal. E É, a gente tenta incentivar que faça, não faça, não, mas eu não posso, não, levanta você então, faça. Não, mas vamos falar isso. que é isso, que é aquilo. Então, assim, as igrejas estão muito presas ainda, as pessoas muito presas ainda a essas situações, né, de que talvez se uma pessoa fizer algo, uma missão, alguma coisa assim, vai estar querendo aparecer, vai estar querendo. Não, né, não necessariamente. Às vezes tem uma É, pessoa ali com um talento gigantesco que a gente pode, né, usar para honrar a Deus e acaba se apagando porque muitas igrejas acham que ter a oportunidade é um microfone na mão, é um cantar um louvor no é, culto, quando na verdade nós temos todos os dias infinitas oportunidades de pregar o evangelho e a gente às vezes, como eu dei uma olho lá com o rapaz de reboque, a gente deixa passar. não, mas eu só você ter falado ali que você estava em paz, isso já foi um testemunho para ele, com certeza. Sim, sim. Com certeza, tenho Estavam falando assim certeza por que. alto. Eu falei, não, cara, eu tô em paz, eu creio que Deus sabe de todas as Então, coisas e tal, tá no controle. então, Aí ele ficou olhando meio ah, desconfiado assim, mas. E eu falei, cara, não faço ideia de como eu vou consertar isso aqui. Mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, como sempre fez. E se não fizer do que eu então, acho que é, vai fazer algo melhor. Aí ele ficou meio isso, quieto assim, a gente foi. Tava quase chegando também já na oficina. E é sim. isso. Aqui é a última pergunta, mas não para lhe expulsar, porque está um tempinho considerável, que está muito bom aqui. Nada, tranquilo. Ah, O que devo fazer pelos missionários que estão no campo, além da ajuda financeira? Às vezes achamos que ajudamos em missões só quando oferto financeiramente. Aí, quando não posso ofertar, não penso em nada do que eu possa ajudar. vamos lá. Número um, né, eu acho que é a palavra dessa live, né? Não quero ser repetitivo, mas já sendo, oração. Ação. Oração. Eu acho que precisamos orar, né, pelos nossos missionários, né, por proteção, pelo sustento, para que Deus venha os sustentar emocionalmente. Muitos estão longe de suas famílias, né, Sim, e em locais que você não tem uma boa comunicação, tem uma boa internet, então é difícil. Então, orar por proteção para esses missionários também, né? Muitos estão aí em países onde há guerras, né? E sim. onde há oposições, perseguição, como a Índia. Nós temos mais de 10 missionários lá na Índia e há pouco tempo um grupo de missionários nossos foram presos, né? Por estarem pregando a palavra de Deus, não estavam fazendo nada de errado, mas em alguns grupos, né, ao contrário da nossa fé, vieram, levaram esses nossos missionários presos, mas louvado seja o Senhor que eles já estão soltos hoje, Graças a Deus. né? E já foram libertos, graças a Deus. E é até um testemunho, isso eu ouvi de um dos nossos missionários, amigos desses, né, dois meses atrás, numa conferência ali na Igreja Batista do Recreio, e ele me relatou o seguinte, que os presos estão com saudade desses nossos missionários. Porque lá na prisão, tudo que esses nossos missionários faziam era pregar a palavra de Deus, mesmo ali na prisão, e louvar a Deus de madrugada. E aí os presos estão sentindo saudade desses missionários.
Caramba. Então, assim, foi um grande avivamento ali, sabe, naquela prisão. Sim. Deus salvou muitas pessoas ali. Mas hoje esses missionários já estão em casa, já estão de volta ao campo missionário. E nós temos mais de 20 missionários ali, acho que ali na Índia, na verdade, né? Só falei mais de 10, mas tem cerca de, acho que pelos números aqui, até anotei aqui, peraí. São 23 missionários que nós temos ali na Índia, que apoiados pela Junta de Missões Mundiais. E então a oração é muito importante, né, para que Deus venha estar os protegendo, abrindo as portas para os novos trabalhos, para que Deus venha estar encorajando. Então nós precisamos orar por eles. Uma segunda coisa, eu acho muito legal, é apoiar, mandando uma carta, né, mandando uma mensagem, mesmo no WhatsApp. É tão bom quando a gente vai para o campo missionário. Eu que faço essas viagens de curta duração, né, no máximo 15, 20 dias, e é sempre muito bom quando eu estou lá no campo missionário, eu recebo uma mensagem no WhatsApp, estou orando por você, Rafael, continue firme, algo assim. Isso é muito bom, isso nos alegra bastante. Imagina para quem campa em tempo integral, anos, né, fora da sua nação. Então você pode fazer isso além de ofertar. Então, além de ofertar oração, apoiar com carta, apoiar com mensagem. Missionário, por vezes, é um ser isolado, Sim. sabe? Então, precisa muito desse encorajamento, desse apoio nosso. E uma outra coisa é ir até eles, né? Então, além de ofertar, além de orar, além de dar esse apoio, vamos dizer assim, de maneira virtual, ir até eles, visitá-los, né? Ir ao campo missionário e ali você vai estar apoiando. Todas essas viagens que eu falei, que eu já fiz, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, nós, da Junta de Missões Mundiais e Nacionais, nós sempre vamos nos locais onde já tem missionários nossos. Então, lá na Amazônia, nós só vamos lá, naquela comunidade onde já tem um missionário da Junta de Missões, e aí nós vamos lá para dar apoio a esses missionários. Então, eu, pela misericórdia do Senhor, né, ele me deu aí a oportunidade de estar indo em vários lugares. E como é bom, eu lembro que nós fomos para Cabo Verde, na África, e nós ficaríamos ali na ilha de Sal, né, por apenas 5 dias, e depois nós íamos para a capital do país. E aí nós chegamos ali na ilha de Sal, e é muito engraçado porque a gente fala, né, Jesus-cidência, que a comunidade que nós fomos trabalhar ali na ilha de Sal se chama Santa Cruz, Alto Santa Cruz. Então, eu moro em Santa Cruz, sou da primeira igreja de Santa Cruz, Deus me levou para uma outra Santa Cruz, lá na África. Eu falei, tá bom, estou em casa. E aí nós chegamos ali, nós conhecemos a missionária Elis, e a Elis, ela já estava ali em Cabo Verde por mais de 2 anos, e Elis, solteira, mulher, num país africano, é um super desafio. E quando nós chegamos ali, sabe, nós vimos a necessidade da Elis, o trabalho ali que ela estava tocando sozinha. E nós conversamos com o grupo, né? Nós fomos ali com 10 voluntários. E nós decidimos, conversamos com a Junta de Missões Mundiais, nós decidimos passar todos os nossos 15 dias, né, ali na Ilha de Sal, apoiando a Elis. E a fala da Elis para a gente, né, depois do trabalho, que a nossa ida ali, sabe, foi um refrigério para ela. Porque ela já estava quase jogando a toalha, quase, sabe, desistindo de... Então, a nossa saída ali foi muito, mas foi muito precioso, muito preciosa ali para ela. Então, ir no campo missionário, além de ofertar, além de orar, além de apoiar, né, de forma, digamos, virtual, ir no campo missionário e ajudar esses missionários é algo muito bom mesmo, né? Então, são algumas Sim. coisas que você pode fazer por missões além de ofertar. Mas ofertar é importante, É, muito super importante. importante. Às vezes as pessoas ficam com receio, né, de falar de finanças e tal, mas não tem como. Não tem Dinheiro é como. super necessário no campo missionário, é muita coisa que se precisa, né? Material, de trabalho, valores para se manter lá, pessoas se alimentar, se vestir lá.
sim. Então, assim, é uma coisa muito necessária que precisa ser falada, né? Sim. Hoje, as estatísticas dizem que 75% dos cristãos hoje não ofertam para missões. 75% dos cristãos hoje não ofertam para o campo missionário. É Poxa bem vida. triste. É, É verdade. Pelo menos se fosse 75 que ofertassem, poxa, seria uma não outra é realidade que a gente vivesse, né? A gente estaria uma outra vivendo realidade. missões, né? É, E às vezes a gente dá o que sobra, né? Às vezes, é, quando a gente faz, dá o que sobra. Amém, que está ajudando, mas se possível a gente parar e, pô, hoje eu vou dar uma oferta diferente para missões. é Que isso. a gente volta a falar de Cristo, ele deu uma oferta de vida. Uhum, Não tem como a gente. Ah, não, mas ele ofertou a vida por amor a nós. Então, tudo que a gente é, faça ainda é pouco, né, diante do sacrifício de que foi feito por nós. perdão. Não que a gente vá comparar nem nada, mas sempre quando vier esse pensamento, eu lembro: Cristo fez mais por mim. Será que o que eu estou fazendo, Isso, o que eu estou dando para Ele, não é? Eu não estou dando dinheiro para o Rafael, eu não estou dando dinheiro para o missionário tal, eu estou dando para Ele, cumprindo o que Ele isso, fez por mim, né? Me amou e entregou a sua vida. E fora as isso. bênçãos que a gente recebe ainda pela graça e misericórdia dele no nosso dia a dia. Então, assim, o que eu puder fazer para ele ainda é pouco diante de tudo que ele merece. Mas que, às vezes, É, quando damos com o nosso coração, assim como a oferta daquela viúva deu, né? Toca o coração dele quando nós conseguimos fazer isso com o coração. Então, sim, que também gere nas pessoas que assistirem isso, ou assistir algum podcast, que é uma das coisas que eu costumo falar em todos, ofertem, né? Não, não isso. posso ofertar, então não vou fazer nada. Ora, É, ah, isso aí. vá lá, né? Viaja, vai para lá, manda uma carta, entra no Instagram de um missionário, da missionária aí, manda uma mensagem. Eu fiz uma postagem hoje sobre isso, agora de Legal, tardinha, um vídeo em apoio. Marquei algumas pessoas que eu conheço ali, legal. e uma das missionárias respondeu até, falou: poxa, muito obrigado, isso é muito importante e tal. Então, assim, pode parecer simples, pode parecer bobeira, mas que quem recebe lá, é igual às vezes está no trabalho cansado, a gente recebe um eu te amo da esposa, ou alguma coisa do tipo, já dá aquela. Imagina alguém que Dá está lá, uma levante. É, dá um levante. Imagina quem está é, isolado lá, é está do outro lado verdade. do mundo. Eu aqui, eu sou casado, mas eu moro próximo a meus pais, então eu posso ir ali vê-lo. Agora, quem está lá do Sim, outro lado do mundo, que acontecer alguma coisa, não pode. A gente teve o caso do Luiz Diego, né, que você falou que conhece ele, lá de sim, Angola. isso. Ele, quando perdeu o pai, ele estava lá em Angola e chegou aqui num dia, o pai faleceu no outro. Então, assim, Ah, cara, o missionário, ele sentiu muito. Eu fui ao velório, acho que tem uns 2 anos isso ou mais. Eu estive lá e tal, e deu para ver a dor dele, né? uhum, E como o pai dele agia quando ele estava aqui. Ou seja, é uma coisa que, cara, a família toda está aqui e a pessoa está lá, sabe? E essas coisas, se a gente olhar para isso, como um dos comentários que a Márcia fez aqui, ficamos chocados momentaneamente com as notícias do mundo missionário, mas logo passa. Isso é muito triste, né? é, Thiago, quer que eu é, fique remoendo isso? Não, cara, mas quando lembrar, é orar. Ali mesmo no trabalho, ali mesmo onde você estiver, pai, toma a vida deles, renova, traz um renovo para a vida deles, traz uma coisa nova, traga uma porção nova de ti para eles e tal, que isso já é uma coisa considerável. E falar: ó, tô aqui orando por você, tô aqui, sim, precisar de alguma coisa, pode me ligar, pode me. Sabe, hoje em dia a gente sim, consegue aqui fazer uma entrevista com um na casa, outro no outro. A tecnologia nos isso. favorece. Então, assim, mandar uma mensagem, oração, são coisas que não custam, né? Não tem valor. E claro, É, podendo, ofertem, né? Porque sim, precisa-se muito de oferta para se manterem nas bases, né? sim. Você falou em oração, eu lembro muito da passagem, já preguei várias vezes nesse texto, eu acho que está em Atos 12, que fala que Pedro ele foi preso, né? Pedro estava na prisão e mas a Bíblia fala que Pedro estava guardado na prisão. Vou ler aqui Atos 12.
versículo de número 5, né? O contexto é que o rei Herodes já tinha, na altura do campeonato, matado Tiago à espada, e agora, né, ele fica revoltado ali e ele vai pegar Pedro, e ele pega Pedro, lança na prisão, e a Bíblia descreve, né, a prisão de Pedro, guardado, escoltado ali por vários soldados, cerca de 12 soldados ali para prender Pedro. Mas o versículo que me encanta é o versículo de número 5 de Atos 12, que vai dizer: estava guardado no cárcere na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, Pedro estava na prisão, Pedro missionário, vamos colocar assim, e é de fato, e um missionário, mas a igreja estava orando por ele. E aí, se você for ver por o capítulo todo, né, vai dizer que Pedro, de forma sobrenatural, o anjo do Senhor aparece ali e, e livra Pedro daquela prisão. É um texto fantástico. E então a oração tem poder. A oração tem poder, é algo que a gente fala tanto, né? Já virou talvez até um jargão, mas a oração de fato tem poder para fazer o sobrenatural. Então, quando você está orando aqui pelos missionários lá da Índia, né, pelos missionários, a igreja se levantou, Tiago, de uma maneira assim, sabe? Não sei se essa notícia chegou até vocês, mas a respeito desses missionários da Índia, a igreja se levantou, sabe? Uma corrente de oração assim incrível, né? E eu tenho total certeza que o Senhor ouviu nossas orações. E aconteceu o que aconteceu. Os missionários foram soltos, os presos lá estão com saudade deles, entendeu? Pelo que o Senhor fez através deles ali naquela prisão. Mas a igreja, como a Bíblia diz, estava em intensa oração a Deus por eles. E a oração, e é aquilo que uma frase, né? Não sei quem é o autor, mas que fala o seguinte: missões se faz com os joelhos que oram, com as mãos que dão e com os pés que vão. Sim. Então, é o resumo aí, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, tem um versículo que eu gosto muito também. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, quando o nosso trabalho está firmado nele, quando a nossa missão está firmada no Senhor, não é em vão. Né? A palavra dele nos garante isso. Às vezes a gente se frustra quando botamos expectativas em cima de qualquer outra coisa que não seja ele. Ou quando nos firmamos em palavras humanas, quando nos firmamos em resultados do outro. Não, quando a nossa vida está firmada nele, quando o nosso serviço está firmado nele, não é em vão. Né? E eu gosto muito dessa passagem que as pessoas usam muito como o nosso trabalho não é em vão. Não é o meu trabalho somente, é o meu trabalho no Senhor, não é em vão no Senhor. Não é esperar do homem, não é esperar do meu patrão, não é esperar do meu pastor e líder, não. Meu trabalho não é vão no Senhor. Eu preciso botar minhas expectativas no Senhor, porque o homem pode falhar, pode me decepcionar, pode me entristecer, mas isso é uma coisa que jamais o Senhor nos fará, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente tem esse entendimento, né? Acho que até assim, tira até o peso da gente, Sim. né? A gente tem aquele, às vezes a gente tem, por vezes tem aquele fardo, né? Aquele peso, quando a gente coloca, a gente tem esse pensamento, essa mindset aí, a gente coloca isso para Deus, a nossa expectativa, como você falou, em Deus, tira o peso, né? Tira a pressão dos nossos ombros, né? Saber que o Senhor ele vai nos usar, né? Então, é isso aí mesmo. Sim. É incrível. Pastorzão, falando pastorzão, ó. Ah, tá profetizando já, tá Profetizando, profetizando. né? Aí chega por aqui, daqui a pouco vai cortar o tempo do Instagram, mas para não tomar mais o seu tempo aí, futuramente a gente marca mais vezes. Eu estou aqui deixando o convite feito. E em breve, não, Jesus está aí com a nossa sala aí, fazer presencial, né? Amém, Mas amém. o Espírito Santo me levou até esse trabalho. Falei, mas e a sala e o lugar? Aí me veio a lembrança, não, faz onde você está, o que você pode. O importante é estar servindo, fazendo. E já tem tido resultado disso, graças a Deus, para a honra e glória dele. Que mais pessoas sejam Amém. alcançadas e que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. E renove as suas forças cada vez mais para que
quando o desânimo bater, quando bater aquele sentimento de estar só, lembre-se sempre que Deus está com você. E aqui também Amém. tem uma página para estar orando também pela sua vida, né? Para os missionários, pelas pessoas que aceitam o sim, né? Que dão sim Amém. para o que Deus pede. Então é Amém. isso. Amém, meu irmão. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom, né, falar de missões, né? Missões é o que há, eu amo, tenho uma paixão enorme por isso, né? Ver Ficaria vidas horas e salvas horas por tranquilo, Jesus. né? Falando. Oi, quê? Ficaríamos horas e horas falando tranquilamente, aqui eu também Ah, gosto é. muito. Ah, é. Nossa, é muito bom. É bom demais. E, mano, eu tenho total certeza que o Senhor ele vai te honrar, né? Eu tava ouvindo de novo o seu áudio hoje, falando, olha, eu não tenho estúdio, não tenho um espaço fixo, só tenho um telefone Isso, e um desejo, um sonho, né? E Deus ele vai te honrar, né? amém. O que você está fazendo é incrível, né? Tudo aquilo que você falou, né? É realmente o que nós devemos fazer, não nos comparar, então nunca se compare, né? Nunca fique preso, eu sei que eu conheço seu coração, a like, a visualizações, né? Sim, Saiba que você está no caminho certo e no tempo do Senhor ele vai te honrar e isso aqui vai crescer, amém. né? Isso aqui vai crescer e muitas vidas serão impactadas. Já estão sendo, já, eu creio que já está tendo fruto, né, desse trabalho. Pessoas estão sendo motivadas a fazer mais, a fazer missões Sim, através dessa live, né? E Deus continue te abençoando, te usando grandemente, abençoando você nessa viagem missionária, né? Todo amém. o grupo que está que o Senhor venha usar cada um de vocês grandemente. Amém, pastorzão. Tamo junto. Vai pra ser pastorzão, né? Da hora Ah, chama de pastor. pegou, já colou. Já falou. Valeu, Rafael. Tamo Grande junto. Até a abraço, obrigado pela próxima aí. oportunidade. Qualquer coisa, estamos aí. Eis-me aqui. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Pessoal que entrou, acompanhou um pouquinho, saiu. Deixa sua curtida aí, compartilha. Né? Breve esse vídeo vai estar no Instagram, no canal do YouTube. Vou tentar subir até amanhã. Como eu falei na live, vou estar fazendo uma viagem missionária sábado, domingo. Final de semana vai ser muito corrido. E vou deixar liberado aí quanto antes para que vidas possam ser alcançadas e vocês possam curtir, compartilhar. E espero que Deus tenha tocado profundamente seu coração. Segue, compartilha, se inscreve no canal, segue no Instagram, no TikTok, tudo que for possível aí. Deus abençoe a sua vida. Valeu!